Olá, meus irmãos, seja a paz do Senhor Jesus sobre todos vocês. Que nenhuma das vossas dificuldades, dos problemas que a vida oferece, seja maior do que a paz do Senhor Jesus, que pode nos trazer graça, nos dar calma e esperança. Que a paz do Senhor Jesus permaneça, portanto, no meio de nós. Graças a Deus por esse novo encontro que nós temos semanalmente. Deus nos dá esta oportunidade e a gente deve agradecer ao Senhor por isso. E o que fazemos nessas oportunidades? Nós pensamos coisas relacionadas à palavra de Deus. Que o Senhor seja o nosso ajudador neste momento que a sua palavra está diante de nós. O nosso objetivo aqui é conversar sobre algum assunto relacionado à palavra do Senhor, e nesta oportunidade nós vamos estar falando sobre o assunto que teremos nas nossas rodas de conversa do próximo sábado, dia 2 de setembro de 2023, no momento em que nós chamamos de Escola Bíblica, que se inicia no sábado às 9 horas da manhã. E nós estamos por esses tempos falando sobre aquela palavra, refletindo sobre aquela instrução de Jesus, sobre o que deve estar nos nossos pensamentos quando nós nos dirigirmos a Deus para a oração. Alguém usa dizer que o que nós chamamos de Pai Nosso, alguém usa dizer que é a oração modelo. Não há oração modelo, não tem oração modelo. O que Jesus nos dá não é o modelo. O que Jesus nos dá é a ideia que deve estar na nossa mente, que nós devemos pensar quando nós nos aproximamos de Deus para orar. Um outro aspecto que relevante, a gente vai relembrando ao longo das nossas conversas, o que chamamos de oração do Pai Nosso também, alguém diz oração dominical. Não existe oração dominical. Não se trata de oração de orar aos domingos. O que Jesus nos instrui refere-se à nossa postura diante de Deus, a quem nós dirigimos a nossa oração em todos os dias, em todos os momentos, em qualquer lugar. Há um vício de retórica para falar que a oração é dominical, e não há oração dominical. Como também não há oração sabatinal, não há oração dos sábados, não há oração do domingo, do primeiro dia da semana, do segundo e etc. Não é? Então, o que chamamos de oração do Pai Nosso, só para identificar o texto do ensino de Jesus. Então, nesta oportunidade, Jesus fala para nós sobre o que deve povoar a nossa mente quando nos dirigimos a Deus em oração. E logo no início, Jesus diz: olha, quando vocês orarem, vocês se dirijam ao Pai e promete e revele a Ele a vossa intenção, o vosso desejo de que o nome dele seja santificado no meio de nós, em nós e para nós e através de nós. Santificado seja o seu nome. Pois bem, e nós estamos a refletir neste sábado sobre como nós podemos santificar o nome de Deus. De que maneira? Como isso
é possível para nós santificarmos o nome de Deus. Já falamos também que santificar o nome de Deus não tem relação alguma com santificar a Deus. Não há como o ser humano santificar a Deus. Deus é santo na sua essência, no seu ser, na sua forma de ser. Ele é santo. O que nós estamos aqui pensando, e a palavra de Jesus nos remete para isso, é o nosso desejo de que as nossas posturas, quer seja em palavras ou em atitudes, sejam posturas que dê ao próprio Deus a nossa posição de santíssima reverência diante do seu nome. E também transmita aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, transmita a ideia de que nós temos como princípio reverenciar o nome de Deus. Mas hoje nós vamos pensar sobre a santificação do nome de Deus ao ouvir a sua palavra. É disso que estaremos falando na Escola Bíblica do dia 2 de setembro, próximo sábado de 2023. A santificação do nome de Deus ao ouvir a sua palavra. Incrível, mas é possível que nós venhamos a nos distrair com outras coisas, que a palavra de Deus se torne inócua para nós. Mas também é possível que a palavra do Senhor seja totalmente eficaz para a nossa vida, e para isso acontecer, a postura nossa ao ouvir a palavra de Deus deve ser uma postura que dignifique, que reverencie, que santifique o nome de Deus. Pois bem, o nosso texto de ouro, o profeta Abacuque, no capítulo 2 e o verso 20, esta recomendação do Senhor através do profeta Abacuque. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Muito, muito especial isso. E aqui nós estamos falando da pregação no momento do ajuntamento coletivo para a adoração. E o profeta Abacuque, ele revela essa manifestação de Deus para contrapor. Se a gente for ver nesse capítulo 2, o contexto onde essa frase, essa revelação está inserida, ela está inserida num contexto quando Deus fala a respeito do ídolo, a imagem. Quem adora através de uma imagem, imaginando que a imagem está ali revelando o seu Deus, etc., a imagem não tem nenhuma comunicação. Os deuses que as pessoas adoram a partir da imagem, esses deuses não respondem. Se a gente voltar um pouquinho à leitura, verso 18, por exemplo, diz assim: que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice? O artífice, construiu uma imagem, que proveito ele tem dela? E a imagem de fundição, que ensina mentira, quer dizer, ela está ali dando uma comunicação de que Deus está presente, mas isso é mentira. Não, Deus não se faz assim, presente. E confunde o artífice que confia nessa obra fazendo ídolos. E no verso 19, ele reserva uma palavra de juízo sobre aqueles que adoram a Deus na perspectiva de uma imagem, diante de uma imagem. Ai daquele que diz ao pau: acorda,
como quem dissesse a sua imagem, diz: olha, você é o meu Deus, me dê atenção, acorda. E fala a pedra muda, desperta. Nem o pau, nem a madeira, nem a pedra responde. E essas imagens podem ensinar alguma coisa? Ela está coberta de ouro e de prata, mas no meio dela, da imagem, não há espírito algum, não há vida, não há ânimo, não há inteligência, não há resposta, portanto. E aí, no verso 20 é introduzido com uma adversativa, um mas. Diferentemente dos ídolos, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele, porque ele fala. Entenderam? Isso é lindo demais, isso é profundo demais. Os ídolos não falam, não respondem, não corresponde à fé, ao ânimo, à disposição e à coragem do adorador. Mas o adorador que adora o Deus do céu, a esse Deus fala. E, portanto, quando ele fala, o adorador deve se inclinar para ouvi-lo. E isso constitui um gesto que agrada aquele a quem nós adoramos, a quem o adorador adora. Falando de outra forma, Salomão escreveu no livro do Eclesiastes, no capítulo 5 e o verso 1: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. E há uma explicação para isso, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Ele está falando aqui da religiosidade que por vezes movimenta as pessoas, move as pessoas, e acaba sendo um sacrifício de tolo. A adoração a Deus não é uma coisa externa, não se adora a Deus. A essência da adoração não está na caminhada que a gente faz, na peregrinação que a gente faz, no sacrifício que a gente empenha. A adoração que Deus recebe e que responde é ouvir Deus, ouvir a Deus falando e segui-lo de acordo com o que ele fala. Muito bem. E por falar em Deus falando no templo, vamos pensar aqui na introdução a respeito da questão do templo. Nós já refletimos que Jesus falou para aquela mulher samaritana do capítulo 4 de João, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente do lugar. Entretanto, os adoradores, eles se reúnem para adorar. Nós podemos adorar no dia todo dia, em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida, andando pela rua, trabalhando, enfim, não é? Em qualquer lugar. Já falamos isso, mas é importante relembrar. Mas há um lugar de ajuntamento que vocaciona, que chama, que congrega o povo. O próprio Deus pediu, ainda no deserto, já falamos isso, que Moisés fizesse um tabernáculo, que é um protótipo de igreja, um templo. E nesse tabernáculo diz: eu quero estar no meio do povo e eu vou me manifestar ao povo lá nesse tabernáculo. O templo é um lugar que os adoradores preparam para ali se reunirem e adorar o seu Deus. E o templo mais famoso da história é o Templo de Salomão. E as informações que nós temos sobre o investimento total na construção daquele templo por Salomão, lá em Jerusalém, atinge cifras que deixam qualquer um de nós sem entender ao certo quanto Salomão investiu na totalidade daquela obra.
E já vamos adiantando a ideia para a gente não se iludir. O local que nós preparamos, chamado templo, para adoração, não é a riqueza, a suntuosidade desse lugar que vai fazer com que Deus sinta maior ou menor prazer de estar conosco. Mas isso mostra a devoção, o empenho, o zelo, o cuidado, quando se trata de lugar de adoração a Deus. Então Salomão fez aquela obra e foi uma coisa espetacular. Nós não conseguimos imaginar quanto ele investiu no total, mas o pastor Robert Morris, no livro em que ele escreveu, intitulado Uma Vida Abençoada, e você pode também ler 1 Crônicas, capítulo 29, ele arriscou dizer que a oferta que Davi, o pai de Salomão, destinou para que o seu filho, depois dele, quando ele estivesse investido da autoridade como rei sobre Israel, a oferta que Davi destinou para a construção do templo feito por Salomão atingiu um montante de 21 bilhões de dólares. Você sabe o que é isso? É difícil imaginar. E quando a gente lê capítulo 22, versos 14 a 16, eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor, olha o que Davi vai dizer, 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata, e de cobre e de ferro que não se pesou, era muito, não calculou, porque era em abundância. Também madeiras e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Ele está falando aqui para Salomão, diz, olha, eu preparei isso, e você vai completar depois. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata, do cobre, do ferro, não há conta. Levanta-te, ele fala para Salomão, seu filho, e faze a obra. O Senhor é contigo. Ele falando para Salomão. Aí no capítulo 29, se a gente faz um link aí no capítulo 29, do primeiro livro das Crônicas mesmo, a partir do verso 3, assim, além disso, pelo amor do templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, Davi está falando, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, no verso 4, capítulo 29, 1 Crônica, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir. Ofir era um lugar de onde se extraía muito ouro e era o melhor que se conhecia. E 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. E ele faz uma pergunta ainda mais, falando para o povo, agora quem hoje aqui está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? E se a gente continuar a leitura, a partir do verso 6, as pessoas se reuniram, as famílias se reuniram e ofertaram também muita coisa. Daí, esse pastor que fez os cálculos só das ofertas do tesouro particular de Davi, ele teria oferecido o que equivale hoje a 21 bilhões de dólares, uma verdadeira fortuna.
Em 1 Reis 5, nós temos algumas informações que, para o início das obras, Salomão contratou 100.000 homens. E eles trabalharam preparando madeira e etc. 100.000 homens, eles se revezavam. No capítulo 6 do primeiro livro de Reis, indica que a obra foi concluída em 7 anos e meio. No capítulo 8 de 1 Reis, relata que quando os trabalhos foram concluídos, a dedicação do templo resultou na maior manifestação pública da presença de Deus no templo. E aqui é importante. Tamanha a glória de Deus naquele ambiente que inspirou Salomão a pronunciar a mais profunda e abrangente oração que nenhum outro servo de Deus jamais pronunciara. O capítulo 8 do primeiro livro de Reis é muito farto em informações. Capítulo 8. Então, leia ali. Eu convido você a ler. Vai ver o que aconteceu. A glória do Senhor encheu aquele lugar. Os próprios sacerdotes não conseguiram ficar dentro do templo. Uma espécie de fumaça encheu o templo e Deus esteve presente, aprovando, recebendo a oferta da parte de Salomão e do povo de Israel, que eles prepararam para adoração do nome de Deus. E por ali, a palavra de Deus era ministrada ao povo. O lugar que nós nos reunimos, que os crentes se reúnem, não tem a suntuosidade, o investimento dessa magnitude. Mas não é por aí. A gente vai dizer isso. Deus não está presente por causa do ouro. Deus não está presente no lugar onde nós preparamos, no templo, por causa da prata, por causa da riqueza, por causa da beleza do ambiente, por causa da agradabilidade do ambiente, por causa da cor das paredes, da qualidade da iluminação. Deus está ali porque Ele ama estar ali. E quando Ele está ali, Ele fala com o seu povo. E quando Ele fala com o seu povo, o povo deve, o ouvinte deve adorar, santificar o seu nome, ouvindo Deus, através do canto que cantamos. Deus nos fala através da oração. Deus nos fala através da mensagem pregada, da pregação. Deus nos fala através dos testemunhos. E na palavra do profeta Abacuque, Deus está ali. Cale-se quando você estiver ouvindo Deus. Reverencie, santifique o nome dele. Na reflexão 1, a gente vai lembrar que nossa introdução que fizemos aqui é para nos fazer lembrar o valor do ajuntamento solene para adoração. Quando a igreja se reúne, qualquer que seja o lugar, e as pessoas se colocam reverentemente diante de Deus, sua presença é certa e será vista por seus adoradores, especialmente no lugar preparado para essa finalidade que é o templo. A comunhão dos fiéis adoradores a Deus e seu Deus parece muito clara. A conclusão que nós temos quando a gente se reúne e a gente presta atenção no que ouviu, a conclusão que nós temos é: valeu a pena. Vale a pena cada culto, cada ajuntamento. Seja esse ajuntamento em casa de família, na praça, em lugar aberto, público ou privado, no templo de especial maneira, porque ali nós preparamos especificamente para esse fim. Vale a pena a gente ouvir Deus. Falando ainda do templo de Salomão, a gente lembra que é certo que o Senhor não estava escondido atrás do ouro ou qualquer elemento de riqueza daquele templo, que eram muitos elementos de riqueza.
Mas Deus não estava atrás desses elementos. Ele estava presente entre os adoradores, em resposta às ansiedades que Abacuque estava passando. Já séculos depois, o Senhor vai dizer-lhe: Abacuque, meu servo, diga ao meu povo, o teu povo, abandone os ídolos. Os ídolos não têm resposta para esse povo, para vocês. Os ídolos não falam, os ídolos não correspondem à vossa ansiedade, os ídolos não respondem às vossas necessidades, os ídolos não provêem nada para vocês. Eu sou capaz de prover, eu posso prover, eu desejo prover, mas vocês precisam me ouvir. Abacuque, eu estou no templo te esperando para te falar. Eu estou no templo esperando para falar ao teu povo, ao meu povo. Você e o meu povo mantenham-se calados diante de mim enquanto eu falo. Deus está no seu santo templo. Fique calado diante dele quando ele está ouvindo. Fale apenas quando ele reserva um momento para você falar. Ele quer te ouvir na oração, ele quer te ouvir no louvor, ele quer te ouvir no momento da adoração sua para ele. Mesmo sem palavras, ele quer te ouvir. Mas quando ele falar, você deve ouvir. Na sequência 1, a gente vai lembrar que a pregação da palavra não deve ser confundida com um discurso. No discurso, o orador intenta convencer seus ouvintes a aceitar a sua fala, acreditar nele e, em algumas situações, comprar o seu produto. O pregador, quando fala da palavra de Deus, o pregador não está vendendo nada, não está buscando convencer as pessoas. Ela está apenas expondo a palavra. E cada adorador tem a oportunidade para o discernimento. Deus está a lhe falar. O que eu quero ouvir? A pregação da palavra de Deus vive envolver o adorador com Deus, o Deus a quem ele adora. E isso somente ocorrerá se houver perfeita sintonia entre a palavra e o ouvinte. Eu creio que você já teve a experiência e já ouviu também alguém dizer, olha, hoje a palavra não foi boa. Depende. A palavra é sempre boa, quando a palavra é a palavra de Deus. Às vezes o falante se empolga e acaba extrapolando e vai além. Há uma recomendação, inclusive, do próprio Deus, dizendo, olha, cuidado quando o pregador fala o que ele quer, não o que eu mandei. Quando ele fala o que ele quer, não dê ouvido para ele, não se impressiona com ele, não tenha temor do que ele falou. Mas quando eu falo, você fica calado, preste atenção. Apesar das dificuldades dos ouvintes de Jesus em compreendê-lo, seus ouvintes davam atenção a ele. As pessoas ouviam Jesus. Mesmo que elas não acreditassem, mesmo que elas não tivessem fé ou força suficiente para crer. Mas não tinha como contradizer Jesus. O evangelista Lucas escreve no capítulo 19, verso 11, que as pessoas que o ouviam falando, ele falava para que as pessoas entendessem que ele estava falando para as pessoas nada menos do que as coisas relacionadas ao reino de Deus. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola
porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Era coisas do reino que Jesus falava. Nós estamos empenhados no mesmo propósito. A igreja continua empenhada no mesmo propósito. Falar do reino de Deus. É muito comum as pessoas convidarem, vamos na igreja. Em algumas situações que as pessoas às vezes estão passando de dificuldades por assuntos diversos, é comum aquele que é adorador do Deus eterno de chamar, diz, olha, você deve ir à igreja, vão ouvir a palavra. A palavra é essencial. Na reflexão 2, a gente vai dizer que a palavra do Senhor que inspira e envolve o seu adorador não está apenas no ouvir uma palavra. A palavra, a pregação, ela nos leva a outras atitudes, a outros procedimentos. O nosso estar no culto de adoração, ele acontece numa sincronia entre tudo que fazemos. As demais atividades, além de ouvir a pregação, como a oração, os cânticos, também são elementos inspiradores que contribuem para a santificação do nome de Deus no culto. Não é só reverenciá-lo quando ele fala, mas é reverenciá-lo quando nós falamos a ele. Aliás, pode-se dizer que sem pregação assimilada pelo adorador, sua oração e seu louvor correm o risco de se tornarem práticas mecânicas e vazias de reverência, portanto, vazias de proveito. Práticas que não atingem o objetivo do culto, que é a santificação do nome de Deus, elas não levam ao ouvinte da palavra de Deus a se valer daquilo para proveito da sua alma, da sua vida. Aliás, para quem tem a literatura na mão, na reflexão 2 não foi anotado o texto, mas é Romanos capítulo 10 e o verso 17. E em Romanos capítulo 10 e o verso 17 vai nos informar que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é o ouvir qualquer coisa, mas ouvir a palavra, a pregação. E isso contribui para o fortalecimento da nossa fé quando a gente santifica o nome de Deus de tal maneira que haja essa mistura, esse envolvimento entre adorador e aquele a quem se adora. Mas, ainda falando sobre o Templo de Salomão, na sequência 2 a gente vai lembrar que é importante observar que, a glória de Deus não se manifestou naquele lugar por causa da suntuosidade do templo. A gente está enfatizando isso porque é importante, pois a presença de Deus só se manifestou no momento da adoração. Veja bem, quando a glória de Deus se manifesta lá no templo, ela se manifestou, não foi durante a construção. Que na verdade, na construção, Salomão mostrou cuidado, zelo, reverência com o nome de Deus, do seu Deus, que é o nosso Deus também. Mas eles apenas fizeram o trabalho, mas a glória de Deus se manifestou quando houve gente adorando. Então o lugar onde nós preparamos para adorar, esse lugar, ele não tem importância por si mesmo. Ele só ganha importância quando eu e você nos encontrarmos ali, nos reunirmos ali e reverentemente nos colocarmos como ouvintes da palavra do Senhor. Aí a nossa oração tem um sentido de
comunhão, o nosso louvor, nossas palavras, nossas atitudes. O maior impacto que alcançou o povo adorador lá, por outro lado, lá no templo, não foi a beleza do templo, não foi a riqueza do templo, mas a glória da presença de Deus no meio deles, enquanto eles adoravam. Preste atenção do que nós estamos falando. Deus não se manifestou por causa da glória do templo, por causa da riqueza do templo. Por outro lado, o que mais impressionou o povo, o que mais contagiou o povo, também não foi a beleza do templo. Veja que foi o resultado da adoração. Quando o povo se colocou naquele lugar e foi adorar, Deus se manifestou em resposta. E aí foi uma coisa extraordinária. E na presença do povo, Salomão pronuncia aquela oração que nenhum outro servo do Senhor conseguiu pronunciar em qualquer outro momento. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, só para a gente ter uma palhinha aqui, a ideia. Sucedeu que a partir do verso 10, do capítulo 8, primeiro livro dos Reis, e sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, lá no dia da adoração, da inauguração, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei Salomão o seu rosto para a congregação e abençoou a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava de pé. E aí começa a oração de Salomão: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. E ele começa a sua oração bendizendo a Deus. Quando a gente ouve a palavra e a gente entende a palavra e a gente reverencia o nome de Deus, Ele nos toca o coração, o sentimento. E a expressão nossa é essa: bendito seja o Senhor, o Deus da igreja. Portanto, meus irmãos, esse é o tema do nosso sábado agora, para a gente refletir. Santificação do nome de Deus através do ouvir a sua palavra. Porque a fé, a comunhão, a nossa adoração se fortalece pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Não há discurso, por mais que seja preparado aquele que fala. Não há palavra de convencimento, por mais conhecimento que mostre a pessoa que fale. Nenhum discurso que o ser humano pode fazer se compara à pregação que se faz da palavra de Deus. Às vezes com palavras simples, através de pessoas simples. Mas a fé vem pelo ouvir. E a fé vindo pelo ouvir, a pessoa se envolve na comunhão com Deus e santifica o nome do Senhor. E a gente conclui aí dizendo que o bom sermão não é aquele feito por um bom orador, é sim aquele bem ouvido pelo seu adorador, pelo adorador a Deus. Entenderam? A melhor pregação que eu e você pode ouvir não vem do pregador que fala, mas vem da forma como nós reverentemente ouvimos a palavra,
o benefício vai ser esse. Ele vai depender não do pregador, mas ele vai depender de mim e de você, como ouvinte da palavra. Não vá à igreja para ouvir um bom pregador. Vá sempre à igreja para ser um bom ouvinte da pregação. E aí, e somente aí, a tua comunhão, o teu aproveitamento, o teu envolvimento com Deus será pleno. Deus nos abençoe e nos dê a condição de santificadores do seu nome, quando e especialmente quando nós temos a oportunidade de ouvi-lo através da pregação da sua palavra. Amém.